Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu te saúdo com a paz do Senhor Jesus. Eu quero nesse vídeo compartilhar uma breve palavra que o Senhor, por meio do seu Espírito Santo, depositou em meu coração. O texto, ele está registrado na Epístola aos Hebreus, no capítulo 1 e no verso 1. Esse texto, ele traz como uma epígrafe, ou seja, um título inicial, a seguinte afirmação: o Filho é superior aos anjos. Diz assim a palavra de Deus. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Eu quero destacar nesta mensagem, neste primeiro versículo inicial, que a epístola escrita aos Hebreus, ela resume-se nesse primeiro versículo a introdução e tudo aquilo que será abordado nesse livro. Primeiro, nós temos aqui apenas nesse primeiro versículo, nós temos aqui retratado as duas alianças. Quando o autor diz que, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, o autor está se referindo a toda a manifestação de Deus na antiga aliança. E também aqui é possível identificar os mediadores da antiga aliança. Então aqui nós temos basicamente o resumo e o tema central da epístola aos Hebreus. Nós temos aqui a antiga aliança e nova aliança. O antigo mediador e o novo mediador. Nós temos aqui também o meio pelo qual Deus falava ao povo na antiga aliança e na nova aliança. E o que eu quero destacar aqui é a seguinte expressão: quando Deus fala aos homens. É interessante que eu tive uma experiência há alguns dias e Deus me mostrou por meio de sonho a importância de estar atento ao que Deus tem a falar aos nossos corações. Deus me mostrava por meio de sonho uma situação no qual Ele estava me dando orientação. E então eu despertei desse sonho e veio uma palavra no meu coração dizendo: quando Deus fala, e houve uma pausa. E logo na sequência houve um complemento desta oração: quando Deus fala, Ele orienta. E na sequência veio o texto bíblico, o qual foi lido, Hebreus capítulo 1, verso 1, que basicamente retrata sobre isso. A forma que Deus falava tanto na antiga aliança como na nova aliança. Quando Deus ele fala na antiga aliança, e é interessante que o autor, chamado Orton Illey, nesta obra aqui, a excelência da nova aliança em Cristo, esse aqui é um comentário exaustivo da carta aos Hebreus, e é interessante que ele pontua essa questão do uso da palavra. Então ele destaca que o uso da palavra é um instrumento de comunicação e fraternidade. E ele continua dizendo que é por meio da palavra que nós, homens, manifestamos, colocamos para fora, externamos o que está dentro de nós, os nossos pensamentos, as nossas vontades, os nossos sentimentos, as nossas emoções, ou seja, nós identificamos, externalizamos, na verdade, o que está dentro de nós pelo uso da palavra. Então, quando Deus ele fala aos homens, um dos objetivos principais é revelar-se a si mesmo, ou seja, revelar sua natureza, revelar sua essência, revelar de fato quem ele é, revelar os seus atributos, revelar o seu amor, revelar a sua justiça, revelar a sua paciência. Então, um dos objetivos principais quando Deus fala aos homens é revelar-se a si mesmo. E além de ter esse objetivo, se revelar, ele revela um propósito também pelo qual ele fala aos homens. Por exemplo, quando ele chama Noé em meio a uma geração
decaída, em meio a uma geração corrompida, em meio a uma geração má, ele chama Noé. E chama Noé com um propósito. Deus fala a Noé para ele construir uma arca. E esta arca simbolizando o meio pelo qual o homem poderia buscar refúgio em meio à justiça que viria e puniria aquela geração má e perversa. Então Deus falou ao coração de Noé, mostrando a sua benignidade, se revelando como um Deus benigno, se revelando como um Deus misericordioso e também, ao mesmo tempo, revelando o propósito de salvação para aqueles que se arrependessem naquela época. E a gente bem conhece a narrativa de Gênesis 6, que somente 8 pessoas se salvaram. Outro exemplo claro da demonstração de quando Deus fala aos homens, o objetivo é se revelar e ao mesmo tempo revelar um propósito, é quando ele chama Abraão. No capítulo 12 de Gênesis, nós temos a chamada de Abraão. E quando ele chama Abraão, dizendo: Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. É interessante que ele se revela a Abraão como um Deus santo, porque Abraão vivia no meio de um povo que cultuavam outros deuses. Deus se revela a Abraão como um Deus diferente, como o Deus dos deuses, como o único Senhor, como o único digno de adoração. E da mesma forma como ele se revela, ele também revela um propósito por trás da sua palavra. Pois a chamada de Abraão era uma chamada para construção de uma nação, construção de um povo separado. E por meio desta aliança viria o Salvador do mundo, o Salvador da humanidade. Quando Deus também, ele chama Moisés lá na sarça ardente, por meio da sua voz audível que veio através da sarça, dizendo: Moisés, tira as sandálias que estás calçado, porque o lugar que tu pisas é santo. Deus estava se revelando como um Deus santo e como mais uma vez um Deus único, porque os egípcios, eles adoravam vários deuses, eram politeístas, e o nosso Deus é um Deus único e verdadeiro, soberano e digno de toda adoração. Então Deus, ao se revelar a Moisés, ele revela essas características e ao mesmo tempo tem um propósito por trás desta revelação. Quando ele se revela como esse Deus, ele também está levantando Moisés como um libertador, para libertar o povo que estava cativo há mais de 400 anos dentro do cativeiro egípcio. Então Deus se revela a Moisés por meio da sua palavra, por meio da chamada na sarça ardente, e revela um propósito grande como libertador para libertar a nação de Israel. Então Deus se revela como um Deus misericordioso, como um Deus justo, como um Deus passivo. Então, meus amados ouvintes, quando Deus fala ao coração do homem, ele tem esse duplo propósito: revelar quem ele é e revelar uma razão pelo qual ele está falando. O autor aos Hebreus continua dizendo que Deus falou da antiguidade por meio dos profetas, de várias formas e de muitas maneiras, e falou muitas vezes. Hoje, ele fala a nós pelo Filho, e esse Filho é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, do Evangelho de São João, no capítulo 6, no verso 63, ele diz que as palavras ou o que eu tenho dito são espírito e vida. É bem verdade que o contato com as palavras deste livro, que é a Bíblia Sagrada, um teólogo, um ateu, um filósofo, um cientista, ele pode fazer uso desta palavra, conhecendo apenas a letra fria, conhecendo apenas os sinais gráficos. Mas na verdade, quando Jesus ele fala desta forma em João 6, 63, com aqueles que estavam ao seu redor,
Jesus inicia o capítulo 6 multiplicando o pão. E ao multiplicar o pão, uma multidão estava o acompanhando. Jesus então passa a fazer um paralelo entre a multiplicação dos pães e o maná que Deus entregou ao povo de Israel. Os judeus estavam cercando Jesus e eles estavam questionando sobre a idade de Jesus. Porque Jesus, ele dizia e afirmava que ele era o pão da vida. Jesus afirmava que o pão que os pais dos judeus comeram, eles comeram, mas morreram. Era um pão que saciava somente o físico. E na verdade, Jesus está se colocando como alguém que tem alimento para suprir a necessidade da alma humana. E por isso ele diz: os pais de vocês comeram o maná no deserto, mas eles morreram. Porém, aquele que come do meu pão jamais morrerá. E Jesus então estreita mais o seu discurso quando ele diz que aquele que não comer da carne e não beber do sangue não tem parte com ele. E é nesse instante que muitos que estavam seguindo Jesus, eles começam a abandonar mediante aquele discurso. E é por isso que Jesus estava afirmando no versículo 63 de João, dizendo que as palavras que ele estava ensinando eram fonte de vida para a alma humana. Então, o autor aos Hebreus diz que hoje o Filho fala a nós. O autor aos Hebreus no versículo 3 diz que esse Jesus ele é a manifestação exata, a expressão exata e o resplendor da glória do Senhor. João no capítulo 1, no verso 1, ele diz: o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. No verso 14 ele diz que o verbo se fez carne e ele habitou no meio de nós. E mais uma vez, o verbo representa a palavra de Deus. O verbo representa Jesus, que é a materialização do próprio Deus, aquele que Paulo escreveu em 1 Timóteo, no capítulo 6, no verso 16, dizendo que ele habita na inacessível luz. Todavia, em Jesus nós podemos contemplá-lo. Então, quando Deus fala aos homens, ele revela a sua natureza. Quando Deus fala aos homens, ele se manifesta e se faz conhecido. E ao se manifestar em Jesus, ele está se revelando. E qual o propósito dessa manifestação de Jesus? A principal manifestação de Jesus para nós nos dias atuais é trazer vida. Porque ele diz: os meus ensinamentos, as minhas palavras são espírito e vida. Então, lá no capítulo 5, no verso 21, no capítulo 5, no verso 21 de João, Jesus diz que assim como o Pai pôde ressuscitar ou vivificar os corpos mortos, assim também o Filho pode vivificar quem ele quer. Jesus fez isso, meus amados. Quando Jesus ele traz essa afirmação, dizendo que ele pode vivificar quem ele quer, ele está se referindo tanto a dar vida física quanto vida espiritual. Ele fez isso com o seu amigo Lázaro. Ele ressuscitou Lázaro depois de 4 dias de morte. Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. Ele ressuscitou a filha de Jairo. E da mesma forma como ele faz com o físico, ele também pode fazer com o espiritual. Paulo diz em Efésios no capítulo 2, no verso 1, que nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas em Jesus nós fomos vivificados. Ao receber a palavra de Deus, ao receber a palavra de Jesus, nós recebemos vida. E, portanto, a única forma e o único meio de conhecer essa revelação de Deus é estudando esse livro sagrado. É ouvindo a palavra de Deus. É lendo constantemente acerca do Senhor. Oséias, ele diz no capítulo 6, no verso 4, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Jesus disse no Novo Testamento: examinais as Escrituras, porque julgaste ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Meu amado ouvinte, que o desejo e o anseio da palavra de Deus esteja em nossos corações. Assim como o salmista no Salmo 42, ele diz: como o cervo brama pelas águas, assim a minha alma tem sede por ti. Que a nossa sede e a nossa fome de Deus
esteja como o salmista no Salmo 119, no verso 74, que ele diz: tenho desejado a tua salvação, e todo o meu prazer está na tua lei, na tua palavra. Que o nosso desejo possa ser o mesmo do salmista no Salmo 1, que ele diz: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores, antes tem o prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Que o nosso desejo possa ser como o desejo de Asaf. Asaf, no Salmo 73, ele diz: a quem tenho eu nos céus além de ti, e não há outro quem eu queira mais do que a ti aqui na terra. Queridos ouvintes, que a nossa fome de Deus seja saciada pela palavra. Que o nosso desejo, sede de Deus, seja alimentado pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa estender a sua mão sobre a tua vida. Que Deus possa te vivificar, você que ouve esta palavra. Que Deus possa trazer vida na tua alma. E que a partir de então, você seja transformado pela palavra, não pela letra, mas pela palavra, como disse Jesus, poderosa, que é espírito e que é vida. Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus.